Senhor Deus à mulher. Não. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei não comeres? Não comesses? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore a comer. Então, na realidade é isso mesmo, né? Quando você vê num aspecto de família, de convivência, de algo social, a mulher, ela tem essa coisa de virar a cabeça do homem. Mas é a verdade. A mulher vira a cabeça do homem. O homem está se racionalizando para esse rumo aqui. Chega a mulher e ela puxa. O homem está ali com o pai e com a mãe. A mãe puxa fortemente. Quando a mulher chega, ela puxa ela para o lado da mãe dela. Porque são duas mães, duas mulheres com força. Vocês já perceberam? A mãe, é assim, quando uma filha casa, os pais daquela filha ganham um filho. E os pais daquele filho, como que se perdem aquele filho? Em proporção à outra mãe. Porque geralmente é assim. É o lado maternal. É o lado maternal que ganha. Então, o lado da mulher são duas mulheres. É a própria esposa e a mãe dela. Né? E ainda tem todo um aspecto espiritual envolvendo toda essa Mas é questão. proposital por Deus isso, eu creio. Claro, claro. Sabe por quê? É a desconexão do apego. Vai ficar vinculado só através do sentimento. Isso nunca vai apagar, mas começa a vincular outros aspectos. Por quê? Quando o homem tomar a sua mulher, ele faz o quê? Ele abandona a sua família. E vincula-se a outra família. Até porque a gente vai perceber que existe a parentela espiritual e a parentela carnal. Às vezes aquela família que ele começa a tomar distância é só carnal. Ou às vezes ela é espiritual, de tal forma que a distância não vai fazer diferença. O amor vai permanecer. Agora, o foco desse processo todo é para a fixação do amor e da gratidão. Por isso que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo os verdadeiros laços de família. Vai falar sobre a parentela física e a parentela corporal. Né? Então, sentimento. Bom, aí ele vai dizer o seguinte: da árvore e comi. Comeu e digeriu, né? Porque aqui chegou o Senhor. E disse o Senhor, Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. É um querendo jogar a culpa no outro. Né? Por quê? A serpente, como nós dissemos, é o animal rastejante que anda com... Suplicando? Ela anda com todos os recursos da evolução ainda no chão. Então a barriga dela, o estômago dela está no chão, o sexo dela está no chão, está tudo assim, ainda na linha horizontal. A serpente é o animal que anda na linha horizontal. Por isso que Jesus fala em determinado momento para os fariseus: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ou seja, todo homem que ainda está rastejando com seus recursos, na realidade, quando Jesus fala raça de víboras, ele está despertando a consciência para verticalidade. Ou seja, sair daquela questão. Aí chama a atenção do homem a questão do equilíbrio na alimentação, no sentimento, porque tudo, né? A boca, está tudo na linha do mundo. O estômago, o cardíaco, o sentimento ainda está rastejando aqui, ó, a barriga, o peito, está tudo aí na terra. O sexo está totalmente aqui na terra ainda, rastejando. Quando ele chama o homem para verticalizar, o que vai primeiro? Cabeça. O que está na cabeça? O cérebro é a morada do? Razão. E aí logo depois, coração, sentimento. Qual que está mais próximo da terra? Os pés. Não. Os pés. Certo, está vincado na terra. Mas no processo de evolução que a gente falou aqui, sexo. Continua ainda, porque nosso mundo ainda necessita da forma física. Então, por exemplo, existem pessoas que estão no mundo físico com a sua sexualidade, mas já não vivem mais a sensualidade. São os eunucos, que se fizeram eunucos pelo reino de Deus. Jesus fala assim: no mundo, uns homens nasceram eunucos
outros foram eunucos pelos homens, eunucos pelos homens, e outros se fizeram eunucos pelo reino de Deus. Então, na realidade, a maioria de nós não está nem eunuco nascido, nem feito pelos homens, nem feito mas ainda vivendo a nossa liberdade de expressão, que o que deve ser, na realidade, para a maioria, porque nem todo mundo pode fazer voto franciscano. Vocês já pensaram? Acaba a humanidade. Sim, não tem... Como é que vai haver reprodução? Inclusive, um dos discípulos de São Francisco continuou seguindo, mas fora do grupo, né? Fora do grupo. Porque ele fala para Francisco de Assis assim, eu não dou conta ainda, eu preciso do sexo. Ele então vai, porque já pensou se todos nós fôssemos fazer a castidade, o celibato, não teria como, né? A procriação no planeta Terra. Mas ele continuou seguindo com os recursos de amor que ele tinha, né? Então, e disse o Senhor, Deus à mulher, por que fizestes isto? Quando a gente trabalha a racionalidade, no sentido de aferição daquilo que a gente aprendeu, a gente sente dor. Mas quando a gente é aferido no sentimento, através das expressões divinas que envolvem o nosso ser, porque a gente ainda faz o desmembrar de razão e de consciência, quando na realidade tudo é uma coisa só, sendo trabalhada. Só que existem pontos que vão sendo mais vulneráveis e outros pontos que vão sendo mais resistentes. E aí a gente faz uma divisão do que é racional e do que é sentimento, né? Mas na realidade, tudo isso é o ser, é a mente. A razão e o sentimento estão no espírito imortal. Por que fizeste isso? Disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então é jogar a culpa naquilo que é mais rasteiro. Então muitas vezes o que nos engana? A nossa dúvida. Aquilo no qual a gente se permite ser seduzido. Para muitos, por exemplo, é a questão do sexo. Para outros é a questão do estômago. Para outros é a questão do sentimento. Como a Márcia disse, você fica naquela euforia de comprar. Comprou, acabou. Exato. Cada um tem a sua sedução. Cada pessoa, como disse Paulo, é testada e engodada na sua própria concupiscência. Então, cada um de acordo com aquilo que ele alimenta, nos valores que ele atribui. E o que está conectado a isso também está na mesma situação. Exatamente. O caso para Pilatos, por exemplo, o maior valor que ele atribuía àquela época era o sexo. Tanto que ele tinha um verdadeiro templo no palácio dele, que era para receber lá todas as que ele tinha intenção, né? Mas e se nesse ponto a mulher vai porque não tem outro meio, ela é obrigada a ir? Não tem um recurso que ela pode, no caso de Pilatos? Se ela era obrigada, ela estava protegida. Se ela não era, entendeu? ela estava compartilhando. Agora, se ela ia, porque existe no mundo aquelas pessoas que estão vigilantes no processo e aquelas que estão usando do recurso para se sobressair. Há uma grande parte das pessoas, tanto homens quanto mulheres, usam da sedução. Para atingir os seus objetivos. Aí é sintonia, né, nesse caso. Se ela não está sintonizada, mas está levada àquilo sem opção, ela está fora Exatamente. da dificuldade. É porque a sintonia que dá ressonância. Você entrou em sintonia, dá ressonância. Aí dá as chamadas compensações magnéticas ou compensações vibratórias. Eu vivo na mesma faixa. Aquilo me alimenta, eu alimento, me alimento. Né? Gente, mas tudo isso faz parte de evolução, tá? A gente precisa tirar aquela ideia. Os seres, Deus fez tudo certo. Tudo certo. Está tudo dentro de um processo. Tudo dentro de um processo de evolução. Não tem nada errado dentro da evolução. Está tudo certinho. Até na nossa ótica de observar o que está certo e o que está errado, está tudo dentro de um processo. Porque cada um está no seu peso, medida e ponto de evolução específico.